Tem uma sensação que você conhece muito bem. Você passa tempo com uma pessoa, uma conversa, um encontro, e quando termina, algo está diferente. Você não consegue nomear direito o que é. Não foi uma briga. Não houve nenhum momento claramente errado. Mas você chega em casa mais pesado, pesada do que saiu. Como se tivesse dado algo e não tivesse recebido nada de volta. Como se uma parte de você tivesse ficado lá e não voltou junto. E você tenta entender o que aconteceu. E não encontra. Porque nada aconteceu de errado de forma óbvia. Mas algo estava errado. E você vai dormir com esse peso que não tem nome. E no dia seguinte está lá de novo. Se você reconhece essa sensação, esse vídeo foi feito para você. Não para te ensinar a desconfiar de todo mundo. Não para te transformar numa pessoa que analisa friamente cada relação. Mas para te dar algo que é muito mais valioso do que técnica. Clareza. A capacidade de ver o que está acontecendo nas relações com honestidade. Sem dramatizar, sem minimizar. De um lugar de entendimento real. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar Tudo Muda. Esse é um espaço criado para quem quer se entender de verdade, para quem está cansado, cansada de padrões que se repetem e quer finalmente entender de onde vem. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem uma camada aqui que pode mudar permanentemente como você enxerga as relações ao redor. Vamos começar com algo que é fundamental e que raramente é dito com a honestidade que merece. Relações têm efeito fisiológico real. Não é metáfora, não é exagero emocional. É o que os estudos em neurociência social documentam de forma muito consistente. O sistema nervoso humano é profundamente social. Fomos construídos ao longo da evolução para viver em grupos, para depender da cooperação e da conexão. E o sistema nervoso está constantemente fazendo algo que os pesquisadores chamam de neurociência interpessoal, lendo e respondendo ao estado nervoso das pessoas ao redor. Quando você está com alguém cujo sistema nervoso está regulado, calmo, presente, o seu sistema nervoso tende a ser puxado nessa direção. Isso se chama corregulação, e é um dos fenômenos mais importantes da experiência humana em grupo, mas o processo funciona nos dois sentidos. Quando você está com alguém cujo sistema nervoso está cronicamente ativado, ansioso, defensivo, carente ou competitivo de forma inconsciente, o seu sistema nervoso também recebe esse sinal e precisa trabalhar para não ser arrastado por ele. E esse trabalho ele tem um custo energético real, que é o que você sente quando chega em casa, depois de um encontro com certas pessoas e está mais esgotado, esgotada, do que quando saiu. Não porque a conversa foi difícil no sentido óbvio, mas porque o seu sistema nervoso passou o tempo todo respondendo a algo que estava no ambiente relacional. E entender isso muda completamente como você interpreta esse esgotamento, porque você para de culpar a si mesmo, a si mesma por ser sensível demais, e começa a entender que o que está sentindo é informação. Informação sobre o que aquela relação está fazendo com o seu sistema nervoso. Agora, vamos entrar em algo que está no coração desse vídeo. Os padrões que aparecem em relações que não vibram com o seu crescimento. E quero ser muito claro, muito clara sobre algo antes de continuar. O objetivo não é criar uma lista de diagnósticos para rotular as pessoas ao redor. O objetivo é desenvolver sensibilidade para padrões. Padrões consistentes, repetidos, que produzem efeitos específicos em você e que frequentemente só se tornam visíveis quando você está num processo ativo de desenvolvimento emocional. Porque antes de você começar a crescer, essas relações podem parecer normais. É quando você começa a mudar, quando começa a se escolher de formas que antes não escolhia, que certos padrões ao redor começam a aparecer de forma mais nítida. O primeiro padrão é o que eu chamo de minimização consistente. Você compartilha uma conquista, uma mudança, algo que está construindo, e a resposta que vem não é celebração, é uma qualificação. Foi sorte. Qualquer um conseguiria. Quero ver manter. Nem é tudo isso. Não um comentário isolado. Um padrão consistente. Toda vez que você avança, algo é dito que reduz o tamanho do avanço. Sêneca escreveu com muita precisão sobre isso.
Ele dizia que a alma doente sofre não apenas com os próprios males, mas também com os bens alheios. E quando você vê esse padrão de minimização consistente nas relações ao redor, vale se perguntar: essa pessoa está genuinamente sendo realista ou está encontrando dificuldade em simplesmente celebrar o que é seu? Porque celebrar o bem de alguém que importa, sem qualificar, sem reduzir, sem imediatamente buscar o ângulo crítico, é uma capacidade emocional que nem todos têm desenvolvida. E a ausência dela numa relação diz algo sobre o estado emocional interno de quem não consegue. Não é necessariamente maldade, mas é informação importante sobre o que aquela relação pode e não pode oferecer. O segundo padrão é o esfriamento quando você cresce. Pense nessa cena. Você está passando por um período de mudança real. Algo está diferente, melhor, mais claro. E uma pessoa que estava próxima começa a se distanciar. As mensagens ficam menos frequentes, os encontros mais raros. A proximidade vai diminuindo de forma que ninguém anuncia, mas que você sente. E você tenta entender o que aconteceu, e não encontra um motivo específico. Nada aconteceu entre vocês, mas algo mudou. O que mudou foi você. E aqui está algo que os estudos sobre dinâmicas grupais e relacionamentos mostram de forma consistente. Mudança num membro de um sistema relacional gera pressão sobre o sistema inteiro. Quando você muda, quando começa a se colocar de formas diferentes, a dizer não onde antes dizia sim, a expressar necessidades que antes engolia, a crescer além de onde estava, as relações ao redor precisam se ajustar. E as que tinham saúde suficiente para se ajustar muitas vezes se tornam mais profundas. Mas as que dependiam da sua estagnação para se manter como eram, essas reagem, às vezes com afastamento, às vezes com crítica velada, às vezes com a observação de que você mudou de uma forma que não soa como elogio. Você está diferente, você está estranha. Antes você era mais fácil. Antes você não era assim. E essas observações têm uma característica muito específica. Elas descrevem a sua mudança como problema, como se a versão anterior de você, a mais disponível, a mais pequena, a que não colocava limite, fosse melhor. E você precisa se perguntar: melhor para quem? O terceiro padrão é o desconforto com a sua paz. Esse é um dos padrões mais sutis e mais importantes. Você está num dia calmo, equilibrado, presente, e uma pessoa ao redor parece desconfortável com isso. Provoca de formas pequenas, faz comentários passivo-agressivos, puxa o assunto que sabe que incomoda, testa limites sem motivo aparente, e quando você não reage, quando permanece no equilíbrio, a intensidade aumenta, como se a sua calma fosse uma provocação em si. O que está acontecendo aqui é muito específico. Quando alguém convive cronicamente com agitação interna, com comparação, com insatisfação, a presença de alguém que encontrou algum nível de paz interna cria um contraste que é difícil de suportar. Não conscientemente, não de forma planejada, mas o sistema nervoso da pessoa perturbada reage à presença regulada como se fosse uma acusação silenciosa, e então tenta desequilibrar, porque seu equilíbrio ele é mais confortável de suportar quando você também está desestabilizado. E Epicteto observava algo muito próximo a isso quando escrevia sobre a natureza da perturbação. Ele ensinava que quem não consegue governar a si mesmo tende a querer que todos ao redor estejam igualmente sem governo, porque a ordem alheia espelha o próprio caos de um jeito que é difícil de ignorar. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite aqui nos comentários. Me conta, com a honestidade que esse vídeo está pedindo, você reconhece algum desses padrões em relações que fazem parte da sua vida? Não precisa ser uma relação amorosa. Pode ser amizade, família, trabalho. Me conta aqui embaixo. Eu leio cada comentário. Agora vamos continuar. O quarto padrão é a sabotagem disfarçada de conselho. Você decide algo importante. Uma mudança de direção, um projeto novo, um passo que exige coragem. E essa pessoa, com a voz de quem está cuidando de você, traz todos os motivos pelos quais não vai dar certo, todos os riscos que você não calculou, todos os exemplos de quem tentou e falhou, e parece cuidado,
parece realismo, mas tem um detalhe que distingue o cuidado genuíno da sabotagem disfarçada. Cuidado genuíno pergunta como posso te apoiar nisso. Apresenta os riscos e fica ao lado enquanto você decide. Sabotagem disfarçada apresenta os riscos e torcida para você desistir. E quando você não desiste, esfria. Sêneca escreveu sobre a importância de escolher cuidadosamente quem admitimos perto de nós quando estamos construindo algo, porque a influência das pessoas ao redor age sobre a mente de formas que nem sempre percebemos conscientemente, e alguém que consistentemente apresenta sua evolução como perigo, seu potencial como ingenuidade, suas ambições como exagero, não está sendo realista, está sendo limitante, de um lugar que muitas vezes tem mais a ver com o próprio medo de tentar do que com uma avaliação objetiva do que você está construindo. O quinto padrão é a utilização da sua fraqueza. Esse é talvez o padrão mais delicado de nomear, porque envolve relações que têm genuína história, genuíno afeto, mas que foram estruturadas, muitas vezes de forma completamente inconsciente, ao redor de uma dinâmica específica, você sendo menor do que pode ser. Quando você estava em dificuldade, a relação funcionava bem. Havia cuidado, proximidade, suporte, mas quando você começou a crescer, quando começou a precisar menos do suporte de antes, algo mudou na dinâmica. E às vezes a pessoa diz literalmente: você mudou, você não é mais o mesmo, a mesma, antes você era mais próximo, próxima. E o que está por baixo disso é algo muito humano, mas que precisa ser visto com clareza. A dinâmica de cuidar de alguém em dificuldade, às vezes oferece à pessoa cuidadora um senso de propósito, de necessidade, de posição. E quando a pessoa cuidada cresce e não precisa mais da mesma forma, esse senso de propósito fica em risco. E então a relação tenta, muitas vezes de formas sutis, trazer você de volta para o lugar onde precisava de suporte. Isso não é necessariamente maldade. É um padrão relacional que serve a uma necessidade, mas vê-lo com clareza é o que permite que você possa navegar com mais consciência, sem culpa, sem ingratidão, mas com clareza. Agora vamos falar sobre algo que é muito importante. Como você responde quando começa a ver esses padrões, porque é uma tendência muito humana de, quando identifica algo difícil numa relação, ir para um dos dois extremos, ou minimizar, encontrar desculpas, decidir que está exagerando, ou dramatizar, cortar tudo abruptamente, criar uma narrativa de traição. E nenhum dos dois extremos serve ao desenvolvimento emocional real. O que serve é o que estamos explorando ao longo de todo esse vídeo. Clareza sem drama. Ver com honestidade sem por isso precisar agir de forma dramática. Marco Aurélio Nietzsche escrevia nos seus diários sobre a necessidade de observar as pessoas como elas são, com a natureza que têm, com as limitações que têm, com as feridas que as formaram, não para julgá-las, não para condená-las, mas para parar de esperar delas o que elas genuinamente não têm condição de oferecer. E quando você para de esperar o que a relação não pode dar, algo muito específico acontece. Você para de se machucar toda vez que a limitação aparece, porque não está mais sendo surpreendido, surpreendida. Você viu, você nomeou, e agora pode navegar com mais clareza. E às vezes navegar com mais clareza significa criar distância. Às vezes significa ter uma conversa honesta. Às vezes significa simplesmente ajustar o quanto você se abre, o quanto compartilha, o quanto investe. Sem anunciar, sem drama, simplesmente protegendo o que precisa ser protegido. Agora, vamos falar sobre algo que está por baixo de tudo isso e que raramente é explorado, porque você continua dando espaço para relações que claramente te drenam. E aqui está onde fica honesto. A resposta muitas vezes tem muito mais a ver com você do que com a relação. Não porque é culpa sua, mas porque há algo interno que torna difícil criar distância de certas relações, mesmo quando claramente seria saudável. Pode ser a crença de que você não merece relações mais nutritivas. Pode ser o medo de que, se cortar isso, não vai ter nada no lugar. Pode ser a sensação de que criar distância é abandono, é crueldade.
Pode ser a culpa que aparece quando você pensa em priorizar o que é bom para você. Pode ser a dificuldade de suportar o desconforto de alguém ficar desapontado com você. E essas coisas todas, que mantêm você em relações que drenam, são temas de desenvolvimento emocional, não falhas de caráter. Elas têm origem nas mesmas crenças e padrões que exploramos em outros vídeos. E entendê-las com honestidade é o que abre a possibilidade de fazer diferente. Não por força de vontade, mas porque algo mudou por dentro sobre o que você acredita que merece, sobre o que você acredita que é possível, sobre o quanto você acredita que tem o direito de se proteger. Pense numa pessoa chamada Letícia, 35 anos, que passou anos se perguntando por que saía de encontros com a própria mãe sentindo um peso que não conseguia nomear. Havia amor real naquela relação. Havia história, havia cuidado, mas havia também algo que pesava de uma forma que Letícia não conseguia nomear. Quando começou a observar com mais atenção, percebeu um padrão que nunca havia visto tão claramente. Toda vez que ela compartilhava algo positivo, uma conquista, uma mudança, um avanço, vinha uma qualificação, ou uma mudança rápida de assunto para os problemas da mãe, ou um comentário sobre algo que ela deveria fazer diferente. Raramente havia uma resposta simples, limpa, de celebração. E Letícia havia passado anos interpretando isso como preocupação materna, como interesse genuíno em fazer a melhor pergunta, a observação mais cuidadosa. Quando começou a ver com mais clareza, o que encontrou foi mais complexo. A mãe havia passado a vida numa dinâmica onde ser necessária era o centro da identidade, e uma Letícia crescendo, se tornando mais autossuficiente, mais clara sobre si mesma. Era, para o sistema nervoso da mãe, uma ameaça sutil a esse centro, não intencional, não consciente, mas real. E quando Letícia entendeu isso, não com raiva, mas com compreensão genuína, a relação com a mãe mudou. Não porque a mãe mudou, porque Letícia parou de interpretar cada qualificação como a avaliação do próprio valor e começou a vê-la como expressão de uma limitação emocional que a mãe tinha, que não era sobre ela. E com essa clareza, o peso que saía dos encontros diminuiu. Não desapareceu completamente, mas ficou menor, porque Letícia não estava mais deixando a limitação da mãe determinar como ela via a si mesma. Antes de encerrar, eu quero te deixar com algo que carrego como fundamental nessa exploração. Ver padrões nas relações com clareza não é um ato de desconfiança. É um ato de cuidado consigo mesmo, consigo mesma. Você não precisa fechar o coração para se proteger. Você não precisa se tornar uma pessoa que analisa friamente cada relação. Você precisa de clareza, da capacidade de ver o que está acontecendo com honestidade, sem dramatizar, sem minimizar, de um lugar de entendimento que permite que você faça escolhas reais sobre onde investe a própria energia, sobre com quem se abre, sobre o que compartilha e o que protege. E essa clareza, desenvolvida com cuidado e honestidade, é um dos presentes mais importantes que o desenvolvimento emocional pode trazer. Não uma vida sem relações difíceis, mas a capacidade de navegar essas relações sem ser destruída por elas, e progressivamente atrair e construir relações onde o crescimento de um é celebrado pelo outro, onde a evolução não ameaça, onde a presença nutre em vez de drenar. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vêm os padrões relacionais que se repetem, o que os mantém e como construir uma base interna que te permite navegar as relações de um lugar mais claro e mais inteiro. O link está na descrição desse vídeo. Quando você estiver pronta, ele vai estar lá. E se esse vídeo tocou em algo, compartilha com alguém que você sente que também precisaria ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aqui toda semana tem conteúdo criado com o mesmo cuidado, a mesma profundidade e a mesma honestidade. Deixa o seu like se esse vídeo teve valor para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.